Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 16 de abril. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Senado pode votar Estatuto da Juventude hoje. Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias é enviado ao Congresso. Comissão de Assuntos Econômicos deve votar unificação das alíquotas do ICMS só na semana que vem. E parlamentares em plenário debatem propostas da desaposentadoria e da formalização da atividade de diarista. Agora, no Senado em Dia. O plenário pode votar hoje o Estatuto da Juventude. O texto estabelece uma série de direitos para jovens entre 15 e 29 anos. O projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, mas alguns pontos ainda podem provocar desentendimento entre os parlamentares. Estão garantidos o direito a 2 assentos gratuitos para jovens carentes em ônibus interestaduais e mais 2 com 50% de desconto. Também foi mantida a meia entrada em eventos culturais e esportivos para estudantes e jovens de baixa renda, mesmo que não estejam matriculados em nenhuma escola. Mas o texto exclui da regra a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Apesar da discordância de alguns senadores, esse artigo não deve ser modificado. Isso já estava definido na própria lei da Copa e também constava lá na própria lei da Copa das Federações e das Olimpíadas. Então nós preferimos deixar claro que é só para 2014, mediante o episódio de Olimpíadas, Copa das Confederações e a Copa do Mundo. O ponto que deve provocar maior polêmica em plenário é a limitação no número de ingressos a serem vendidos pela metade do preço. A pedido da classe artística, deve ser apresentada uma emenda prevendo que, em eventos promovidos por setores privados, a meia entrada seja limitada a apenas 40% dos ingressos. Pelo que eu noto, vejo e percebo e sinto, a tendência é que o plenário vai acatar os 40%. Para a secretária nacional de Juventude, Severine Macedo, que falou sobre o assunto no programa Cidadania da TV Senado, a mudança vai restringir o direito dos jovens à cultura e ao lazer, especialmente pela falta de fiscalização. A tendência é que a gente pode ter um risco de limitação do direito do acesso por conta dessa cota e da dificuldade que se tem de fiscalizar. Então, com certeza, se isso passar no Senado, vai exigir muita discussão ainda para a regulamentação, para que isso não cerceie o direito dos jovens à meia entrada, tendo em vista que a gente conseguiu um importante avanço no Estatuto da Juventude agora, que foi a ampliação do direito da meia entrada para além de jovens estudantes, para jovens de baixa renda. Então, ampliou por um lado, a gente não pode restringir pelo outro. Salário mínimo de R$ 719, crescimento da economia e inflação a 4,5%. São as metas do governo para o ano que vem. Elas estão no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviado ontem ao Congresso. Na apresentação do projeto de lei que define as regras para a elaboração do orçamento de 2014, otimismo do governo. Nós estamos enxergando com otimismo a evolução da inflação, o último indicador mostra queda, né? Mas é um processo que nós vamos continuar a trabalhar para que ela convirja para a meta. No texto enviado ao Congresso, o governo estima que a inflação recue de 5,2% este ano para 4,5% no ano que vem. E os juros permanecem os atuais, 7,25%. O dólar previsto é de R$ 2,04 e o crescimento da economia, 4,5%. A oposição diz que os números não vão ser atingidos. Uma LDO mentirosa, né? Na verdade, os números são outros, são números mistificadores. O governo está dourando a pílula mais uma vez, não está sendo sincero. O líder do governo no Congresso diz que o país vai crescer e a pressão inflacionária diminuir. Primeiros meses do ano, ela tem um crescimento, depois tende a diminuir e assim a ter um certo controle. Portanto, a inflação em 4,5%, mantendo a sua banda até 6,5%, não tenha dúvida de que vai ser cumprido. O governo também pretende reduzir a dívida pública de 33,4% para 30,9% do produto interno bruto.
Para isso, quer economizar 167,4 bilhões de reais para pagar juros, o superávit primário. Mas poderá abater 67 bilhões de reais desse valor e usar em desonerações tributárias e gastos do Programa de Aceleração do Crescimento, que, junto com o Plano Brasil Sem Miséria, continua a ser prioridade. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê salário mínimo de R$ 719,48 e também autoriza o governo a gastar todo o dinheiro reservado para saúde, investimentos do PAC e das estatais, mesmo se o orçamento de 2014 não for aprovado até dezembro deste ano. O projeto da lei de diretrizes orçamentárias tem que ser votado por senadores e deputados até 17 de julho. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta projeto que possibilita a utilização das redes de telefonia móvel para localizar pessoas desaparecidas. O primeiro item na pauta da Comissão de Educação é o projeto que inclui a orientação vocacional como diretriz curricular no ensino médio. Na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, os senadores sabatinam Paulo Lopes Varela Neto, indicado para novo mandato como diretor da Agência Nacional de Águas, a ANA. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Assuntos Econômicos tem uma pauta extensa. São 19 itens, mas todas as atenções estão voltadas para o projeto de resolução que unifica a alíquota de ICMS dos produtos vendidos entre os estados. O relatório do projeto vai ser lido nesta manhã. Atualmente existem duas alíquotas em vigor. Quando um produto sai dos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e do Espírito Santo, o imposto é de 12%. Quando o produto é originário dos estados do Sul e do Sudeste, a alíquota de ICMS é de 7%. Essa diferença da margem é chamada guerra fiscal, que acontece porque os estados que têm alíquota maior têm também mais poder de barganha, mais poder para oferecer incentivos fiscais e atrair as empresas. A proposta inicial do governo era criar uma alíquota única de 4%. Mas, durante as discussões na Comissão de Assuntos Econômicos, os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste mostraram muita resistência ao projeto. Eles alegaram que iriam perder receita com a mudança. Nem a criação de um fundo de compensações, prevista em uma medida provisória que está tramitando no Congresso Nacional, resolveu o problema. Por causa disso, na tarde passada, o presidente da CAI, senador Lindbergh Farias, e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, anunciaram um acordo, uma nova proposta para tentar viabilizar a votação do projeto na próxima terça-feira. A proposta é reduzir a alíquota de 12% para 4% em 8 anos, exceto para os produtos industrializados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que teriam uma alíquota diferenciada de 7%. A resistência central, que era dos estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em cima da alíquota de 7%, com esse acordo, ao vincular apenas a produtos industrializados, eu acho que nós construímos um caminho aqui, que eu acredito que vai ser um caminho onde nós vamos sair do impasse. Vai ser apresentado o relatório e nós devemos votar na outra terça-feira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse ontem que a Casa deve dar a última palavra na votação da desaposentadoria. O senador Paulo Paim protestou contra a possibilidade de um recurso solicitar o exame do projeto em mais 2 comissões e no plenário do Senado. A medida deve ser tomada pelo bloco de apoio ao governo. A desaposentadoria e uma proposta que formaliza a atividade de diarista foram alguns dos assuntos discutidos em plenário nesta segunda-feira. Eu apresentei na data de hoje um projeto de lei complementar assegurando à diarista o direito de ser inscrita como empreendedora individual, ou seja, ela é uma autônoma, passa a ter uma inscrição no Ministério da Fazenda
passa a ter o seu CNPJ e, a partir dali, todas as vezes em que ela prestar o seu serviço, ela pode emitir a sua nota de serviço, a sua nota fiscal e tem total isenção sobre os impostos do governo federal, dos governos estaduais, e a sua contribuição se limitará a 5% do salário mínimo para garantir os seus direitos previdenciários. Com esta contribuição de 5% do salário mínimo, que dá mais ou menos R$ 33,90, ela tem direito à aposentadoria por idade, a licença maternidade, a licença saúde, a pensão por morte, os direitos previdenciários. O senador Paulo Paim defendeu o projeto que permite recalcular o benefício de quem se aposentou, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Não dá para querer que o pobre do trabalhador seletista, que está ali contribuindo todo mês para o seu benefício, não possa usar a sua contribuição para efeito de uma revisão do benefício. É uma poupança que ele está fazendo todo mês. Então não é isso que o governo vai ter que pagar. O governo não paga coisa nenhuma. A Previdência não é do governo. A Previdência é de quem contribui. E quem contribui para a Previdência é empregado e empregador. Os argumentos que Vossa Excelência levantou hoje aqui, eles são irrespondíveis do ponto de vista de que não penaliza a Previdência, de que na medida em que o trabalhador não se aposenta por opção dele, pessoal, e continua pagando para a Previdência, acontece exatamente o oposto. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, da forma que puder, eu quero assumir compromissos com Vossa Excelência e com o Brasil, no sentido de que nós daremos a última palavra com relação a essa questão e também afirmando o Congresso Nacional definitivamente com relação à sua análise e ao término da sua tramitação. O líder do PSDB, Aloysio Nunes, quer que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria no programa Minha Casa Minha Vida. Denúncias de fraudes motivaram o pedido. O programa Minha Casa Minha Vida é uma iniciativa do governo federal de construção de moradias para famílias de baixa renda. O pedido de auditoria do TCU, feito pelo senador Aloysio Nunes, tem que ser votado pela mesa do Senado. Não coloca o programa em xeque, coloca em xeque a necessidade de averiguar se pessoas mal intencionadas se aproveitam de algo meritório, algo importante, para fazer trambique. O pedido foi feito após as denúncias publicadas pelo jornal o Globo no fim de semana. De acordo com a reportagem, empresas de fachada controladas por um grupo de ex-funcionários do Ministério das Cidades fraudariam contratos do programa Minha Casa Minha Vida. O suposto esquema também envolveria a ex-ministra da Casa Civil, Helenice Guerra, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. No centro da possível fraude está a RCA, Assessoria em Controle de Obras e Serviços, com atuação em 24 estados, 1.000 municípios e a entrega de 80 mil casas. A RCA seria responsável por, ao mesmo tempo, construir e fiscalizar as obras. Em nota, o Ministério das Cidades informou que vai instaurar uma sindicância e acionar a Controladoria Geral da União para apurar os fatos. Na coletiva de imprensa sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o secretário do Tesouro Nacional comentou as denúncias. O Minha Casa Minha Vida é um programa bem sucedido, continua num ritmo muito forte, né? E eventuais problemas localizados, eles não retiram a importância que ele tem para a sociedade brasileira. Nós já tivemos 1 milhão de casas entregues e 2 milhões de casas que estão presentes no processo, que já tiveram contratação. Então é um programa muito bem sucedido, essa é a nossa avaliação. O senador Álvaro Dias apresentou requerimento para ouvir o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, na Comissão de Assuntos Econômicos. Não só as denúncias de desvio de recursos com esquema fraudulento arquitetado por ex-funcionários do governo, mas também sobre as precárias condições de algumas moradias construídas e entregues, sem o necessário cuidado técnico, com rachaduras, com vazamentos, com infiltrações, enfim, precárias condições. Nós temos que discutir com o ministro tudo isso. Temos uma denúncia feita contra um grupo empresarial que não contamina
os 3 milhões de moradia da Casa Própria que estão fazendo. Portanto, somos aqueles que entendemos que todas as vezes que tem qualquer indício de irregularidade, vamos apurar aquilo sem contaminar um belo projeto que é o Minha Casa Minha Vida. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.